TV Tribuna Regional. Abrangência, estrutura, agilidade, credibilidade, muita informação de qualidade. Aqui em Guarujá do Sul, converso novamente com o prefeito Claudinho Weschenfelder, que vai nos falar um pouco a respeito de uma agenda que cumpriu em Brasília nos últimos dias, acompanhado de alguns outros prefeitos da região, trazendo algumas informações importantes para Guarujá do Sul e também em nível regional. O Claudinho, que também é presidente da AMEOS, que é a Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina. Prefeito Claudinho, primeiramente falar um pouco sobre essa questão da BR-163, que é um assunto muito importante que interessa a toda a região de São Miguel do Oeste até Dionísio Cerqueira. Vocês conseguiram informações importantes sobre esse assunto. Isso, nós estivemos então juntamente com o Luiz Antônio, que é diretor do DENIT em Brasília. Ele é diretor nacional do Departamento de Infraestrutura e Transporte Rodoviário, e onde que nós, digamos, de forma bastante incisiva e contundente, apresentamos a revolta, a indignação diante do cenário que está instalado aqui na nossa região, uma situação caótica, vergonhosa até em relação à nossa rodovia, a BR-163, que por basicamente 2 anos ficou sem receber investimentos. Nem da obra de revitalização, que era uma obra de um grande impacto, e nem também da obra de manutenção, até porque são 2 objetos licitados pelo DENIT. São 2 frentes de trabalho, uma delas prevendo a revitalização, com um cronograma de investimento e de aplicação, e outra obra, a obra de manutenção. E nem a manutenção está sendo feita de uma forma satisfatória ou minimamente decente. Então, é em torno dessas 2 matérias que se deu a nossa agenda em Brasília, buscando, então, uma solução de uma forma mais breve possível, tendo em vista o constante risco que essa rodovia tem oferecido para todos os transeuntes, né, para todas as pessoas que fazem esse trajeto, inclusive alguns de forma diária, né, até mais que uma vez por dia. Os veículos da saúde, por exemplo, dos nossos municípios, ambulâncias, transporte de passageiros, circulam às vezes até mais do que uma vez por dia nesse trajeto, né. Então, nós conseguimos, de uma certa forma, a partir da mobilização de prefeitos, vereadores, assessores parlamentares, né, representantes de lideranças estaduais, de certa forma, estabelecer um diálogo de uma forma próxima e também não só do ponto de vista político, ou seja, não só apenas do compromisso político, daquilo que o grupo gestor do DENIT nos fala, mas também envolvendo o corpo técnico, né? Ou seja, na audiência que nós tivemos em Brasília, o superintendente estadual do DENIT, o Vicilar Preto, foi acionado por uma ligação telefônica, na qual o próprio Luiz Antônio colocava o superintendente no viva voz, que nós pudéssemos estabelecer um contato envolvendo todas as partes nessa condição. Houve um reconhecimento por parte do DENIT, tanto do Estado como a nível nacional, de que a pior rodovia federal em Santa Catarina hoje é justamente a rodovia BR-163, nesse trajeto de Dionísio Cerqueira a São Miguel do Oeste. Diante desse reconhecimento público, houve então um comprometimento de fazer, inclusive, remanejamentos orçamentários de outras frentes de trabalho ou do recurso de manutenção para que se façam então as melhorias nessa via. A partir disso, há um comprometimento que a gente percebe, inclusive, sinais interessantes de retomada das obras. Nós ficaremos monitorando de uma forma bastante vigilante o ritmo e o desempenho de execução, né, desse novo cronograma de trabalho, numa garantia que nós tivemos de que durante os meses de março e abril, inclusive vai ser feita, além de novas detonações, retiradas de material e também aporte de material para os espaços onde que há necessidade de aterro, como é o caso do lado sul do acesso elevado de São José do Cedro, onde está uma frente de trabalho trabalhando na questão do aterro, também haja, durante março e abril, melhoria na via central, na via de rodagem, que é uma questão hoje que preocupa bastante. Então, nós ficaremos, nesse momento, vigilantes e monitorando para que, se essa nossa satisfação momentânea, ela possa se concretizar na prática com aquilo que a gente vai assistindo no desenrolar da obra. Houve, por outro lado, essa garantia do empenho de 23 milhões de reais, ao passo que esse montante, conforme a equipe técnica do DENIT de Chapecó, ela seria suficiente para que a obra seguisse um ritmo interessante até o mês de setembro desse ano.
Então, há já um movimento político nosso, no sentido de garantir que também haja um aporte financeiro para além desse valor, para que a gente consiga, ao menos até o final do ano, fazer com que a obra não pare mais, que ela tenha um caráter de um caráter ininterrupto, né? Que ela não precisasse mais sofrer paralisações. Então, nós estamos assim aguardando que todos esses desdobramentos eles possam se efetivar, minimamente eles têm acontecido, eles têm se concretizado, e agora nós estaremos monitorando e também apostos, né? Não só com o grupo de prefeitos, vereadores, mas sempre envolvendo parlamentares, sejam nossos deputados estaduais, deputados federais, senadores, buscando frequente e constantemente essa cobrança para que haja, então, um tipo de solução breve, célere e satisfatória para toda a nossa comunidade. Prefeito Claudinho, além dessa demanda regional, que enquanto a MEOSC e os senhores demais prefeitos fizeram essa agenda, alguns encaminhamentos feitos para o município do Guarujá do Sul na condição de prefeito do município de Guarujá. Exato, nós apresentamos, juntamente com a presença do vereador e presidente da Câmara, Gilmar Klaus, representante da bancada do Partido Progressista, também com a presença do vereador Hilário Bongarte, né, do PMDB, vereador mais votado na última eleição. Nós tivemos, então, a nossa ida a Brasília, né, com essa comitiva, representando os interesses do município, na qual visitamos em torno de 10 a 12 gabinetes parlamentares que têm representação aqui na nossa região, que receberam boa votação, que têm compromisso também estabelecido aqui com o nosso município. E tivemos, assim, sinalizações importantes, a indicação de algumas emendas para os mais diferentes setores, seja saúde, seja infraestrutura, seja na questão de pavimentação, na questão também do setor agropecuário. Então, a indicação de emendas. Essas emendas elas passam agora pelo trâmite interno dentro da estrutura de planejamento do governo federal. Assim, tão logo os deputados fazem a indicação das emendas, gera, então, a abertura dos sistemas para que a gente possa começar a cadastrar nossas propostas, definir, então, objeto, aplicação, e, posteriormente, então, a aprovação para um eventual empenho de recurso e autorização de início de obra ou de compra de equipamento, quando for o caso. Né? Então, é um trâmite todo que precisa ser cumprido. Nós lançamos a semente, a viagem foi com esse cunho, com esse objetivo. A semente está lançada e agora a gente vai ter que, claro, preparar o terreno para que a gente possa colher, né, os frutos, alguns talvez mais precoces, alguns mais tardios, mas esperamos que os frutos possam ser colhidos pela municipalidade a partir da semente que a gente lançou na nossa estada em Brasília, também na semana anterior, na estada em Florianópolis, juntamente com o vereador Toninho, vereador do PSDB, onde também visitamos uma série importante de gabinetes parlamentares e esperamos também que tenhamos algumas conquistas em âmbito estadual. Eu ainda reforçaria duas questões importantes, uma delas relacionada à usina de asfalto, que é uma demanda que a MEOSC tem desde o ano passado levantado. Quando a gente assumiu também a presidência da MEOSC, essa foi uma das prioridades estabelecidas no nosso planejamento, né? E temos dado sequência satisfatória. Também tivemos audiência com o senador Paulo Bauer, em Brasília, o qual assegurou que o recurso para a destinação do conjunto de equipamentos para a nossa região foi sinalizado, ou seja, há uma garantia orçamentária, um valor aproximado a 5,5 milhões de reais, um montante bastante expressivo, né? Fruto dessa conversa com o senador, houve também uma audiência com o ministro Helder Barbalho, na última quinta-feira. Nessa audiência a gente até não teve condição de participar, em função de já estar retornando. O prefeito Plínio de São José do Cedro nos representou enquanto prefeito reeleito de São José do Cedro, e também representando os demais prefeitos da MEOSC, onde que o ministro novamente se comprometeu e agora apresentou um calendário de ações para nós, enquanto Associação de Municípios, desenvolver, para que pudéssemos, então, estar nos credenciando para poder receber esse aporte importante de recurso e viabilizar esse investimento que seguramente melhoraria as condições de vida de boa parte das nossas populações, principalmente aquelas que não têm ainda o acesso pavimentado ou as rodovias pavimentadas junto aos seus lotes, né, junto às suas propriedades. Então, uma outra conquista que a gente julga que, se ela se concretizar, vai ser uma conquista de grande envergadura, uma conquista que se dá através da articulação e da soma de esforços, né? Eu, particularmente, defendo muito essa tese do trabalho coletivo, do
cooperativismo, digamos assim, da ajuda mútua, e somente assim, os municípios somando esforços, levantando bandeiras comuns, é que nós poderemos garantir alguns investimentos de maior impacto financeiro, tendo em vista o momento debilitado porque a economia brasileira passa, porque os municípios, porque os estados e mesmo a União está passando. Então, essa é uma estratégia para garantir não só o desenvolvimento local, mas o desenvolvimento de toda a região. Então, essa soma de esforços, e essa vai ser uma estratégia que a gente vai adotar durante a condução da AMEOSC, juntamente com os demais colegas prefeitos, que estão bastante empenhados e sensibilizados em torno dessa causa regional, de nós nos abraçarmos e somarmos esforços de uma forma conjunta e coletiva. Então, acreditamos que nos próximos meses a gente consiga dar passos importantes no sentido também de, oxalá, num futuro breve, poder viabilizar esse investimento para a estruturação da usina de asfalto aqui na nossa região. Perfeito, Claudinho. Nós, do Jornal Tribuna Regional, mais uma vez agradecemos a sua disponibilidade em nos atender, em transmitir essas informações importantes para milhares de pessoas dos mais de 15 municípios do extremo oeste de Santa Catarina em que a gente trabalha, também vários municípios do Paraná, de toda a região, via jornal impresso, via mídia audiovisual, e deixamos espaço final para as suas considerações. Certo, então nós agradecemos aqui também a cobertura importante que o Jornal Tribuna Regional tem dado para as ações aqui de Guarujá do Sul e também demais municípios da região. E, de fato, a gente tem assumido alguns compromissos importantes com a comunidade, tanto no que diz respeito às ações necessárias e prioritárias para o nosso município, e assumindo também essa tarefa acumulada, né, desafiadora, de presidir a AMEOSC e de também poder levantar algumas bandeiras que tenham impacto em toda a nossa região. Então, agradecemos novamente aqui o espaço, a cobertura que o Jornal Tribuna tem dado para toda a nossa região. Isso, sem dúvida, contribui para elevar os princípios da transparência, da publicidade, né, e que a comunidade possa ficar inteirada, informada daquilo que os gestores têm feito e de que forma tem gasto o recurso público na nossa região. TV Tribuna Regional, divulgando as notícias e promovendo mais de 40 municípios do oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná.